Show. Oi. Alô, alô? Ah, tá. E eu perdi o texto da minha Bíblia, que legal. Quando a gente prega, parece que a gente não quer que o louvor acabe, né? Parece que a gente quer que fique louvor eterno. Mas, enfim. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jonas, do capítulo 1, versículo 1. Deixa eu abrir aqui também, que eu perdi ele. Para, cara. Brinca muito. Jonas. Ai, né, mole. Deixa eu ver. Aí, né, mole. Show? Todo mundo? Jonas 1. Vamos lá, então. Deixa eu só orar antes e a gente lê e começa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma juventude. Muito obrigado, Senhor, por mais um culto. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que eu tenho aqui de dar a Tua palavra, Senhor. Meu Pai, eu te peço que nesse momento o Senhor venha mostrar a Tua juventude, Senhor, o que Tu queres. Meu Pai, que essa palavra venha tocar em nossos corações, meu Pai, e que realmente a gente possa aprender contigo. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, gente. Em Jonas 1:1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Vou repetir. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, gente, acredito aqui que quase todo mundo conhece a historinha de Jonas, né? Jonas e o grande peixe, a gente aprende muito isso na escolinha. E a última vez, glória a Deus, inclusive, que eu vim trazer uma reflexão para vocês, eu fiquei extremamente nervoso. Não é que eu não estou agora, eu estou bastante, mas o Senhor me abençoou e Ele já vem trabalhando essa palavra no meu coração há bastante tempo. Então, glória a Deus, eu estou um pouquinho mais calmo do que o normal. E antes mesmo de eu ter esse texto de Jonas, ele me deu um título para essa pregação. E eu já gostaria de passar esse título aqui a vocês. O título é Não Resista. Esse é o título que o Senhor colocou no meu coração para hoje. E não resista, mas não resista ao quê? Não resistir ao quê? A gente não pode resistir a diversas coisas, né? E Deus tocou muito no meu coração que é para esse texto tem a finalidade de não resistirmos ao chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu queria muito passar, quando o Rê me chamou para dar a palavra a vocês, eu queria muito trazer uma palavra para as pessoas mais novas. Isso, vontade do Lucas. Mas aí, ao mesmo tempo que eu queria muito isso, Deus me falou que não tinha lógica, né? A juventude não é feita só de adolescente. Então não teria lógica eu passar uma palavra só para os adolescentes. Então, ele me trouxe para esse problema, que é o fato de tanto adolescente quanto jovens adultos, o fato de resistir ao chamado que Deus tem para nossas vidas, que é algo que eles resistem, eu resisto, o Renan resiste, e até o final da nossa vida, a nossa carne vai... Conjuguei errado o verbo, né? Mas vamos lá. O nervosismo ajuda. É algo que a gente vai conviver até o final das nossas vidas, resistir ao chamado do Senhor. E ele me trouxe muito para esse fato de resistir ao chamado do Senhor, e é algo que a gente vai ver na história de Jonas, 3 frases que eu procurei na internet, 3 frases engraçadinhas, que é lavar o carro em dia de ventania, lavar a louça antes do almoço, enxugar gelo. A relação dessas 3 frases é exatamente a mesma de nós resistirmos à presença de Deus. Eu vi que essas 3 frases significam a seguinte coisa: nada vai alcançar plenamente o objetivo pretendido. Porque se a gente é escolhido do Senhor, não tem como a gente resistir à presença dEle. E aí a gente vai enxugar gelo, a gente vai lavar a louça antes do almoço, a gente vai lavar o carro em dia de ventania.
nada vai adiantar a gente resistir à presença do Senhor. E a partir desse texto que foi colocado no meu coração, algumas coisas aconteceram, desde o dia que esse título veio. Duas coisas engraçadas, inclusive, que eu nunca imaginei que poderia acontecer. Duas coisas com o meu barbeiro. Teve um dia que eu saí da faculdade para ir cortar o cabelo, um dia normal, e tem dois barbeiros lá, né? Rapaziada que corta, sabe que um é o Rafael e o outro é o Daverson, o 2D mais conhecido. E um dia eu fui cortar com o Rafael e ele, surpreendentemente, começou a contar um testemunho para mim. Eu, de algumas semanas atrás, eu não estava tão bem espiritualmente. E eu fui sem nenhuma pretensão para o barbeiro. Eu acredito que todos nós, quando vamos para lugares assim, a gente nunca imagina que vai ser um momento de ser impactado espiritualmente por alguém. Ainda mais, com todo respeito, pelo nosso barbeiro. E ele começou a me contar um testemunho de que ele estava em casa, a mulher dele estava no hospital. Ele era, antigamente, um ministro de louvor de uma igreja lá no Paraná. E ele, sozinho em casa, ele começou a sentir a presença de Deus e uma vontade muito grande de voltar para a presença de Deus. E eu fui muito impactado com aquilo, porque eu, na minha pessoa, estava resistindo. E eu via alguém que não estava resistindo, estava de coração aberto, estava me contando as maravilhas que aconteceram na noite anterior dele com Deus. Então, eu fui muito impactado com isso. Passou o dia, passou uma semana, eu fui cortar o cabelo de novo. E eu voltei para o barbeiro e cortei o cabelo com uma outra pessoa. Uma semana. Semana sem semana não, né? Passou uma semana e eu fui cortar o cabelo com outro barbeiro, que é o 2D, o Daverson. E para quem já foi cortar o cabelo lá, sabe como ele é maluquinho da cabeça, né? Sabe como é uma pessoa doidinha, uma pessoa que realmente é do mundão mesmo. E eu fui cortar o cabelo com ele, ele começou a, me impactar, assim, o Espírito Santo me impactou naquele dia de uma maneira extraordinária, assim. Que poucas vezes eu fui impactado, daquela maneira, a ponto de chegar a me emocionar enquanto eu estava cortando o cabelo. Ele começou a falar para mim que, infelizmente, aconteceu uma coisa muito ruim na vida dele. O filho dele acabou morrendo com apenas 8 anos. E eu perguntei para ele como ele estava e ele começou a falar para mim. E quando ele falou do fato que aconteceu, ele disse assim, cara, tudo tem um propósito. E eu não entendi, como um rapaz que há 2 semanas atrás estava chegando aqui doido para cortar o meu cabelo, hoje está falando que tem um propósito, a morte do filho dele. E ele começou a falar que ele estava leve, que ele estava feliz como nunca tinha tido antes, que ele estava na melhor fase da vida dele. E isso é o chamado de Deus. Então, eu fui muito impactado com isso. E essa frase, não resista, que era o título dessa pregação de hoje, ela ficou ainda mais forte no meu coração. Porque tanto o Rafael, que eu fui cortar 3 semanas atrás, quanto o Daverson, que eu fui há 2, foram 2 pessoas que não resistiram ao chamado de Deus. E foram impactados. E aí, a partir disso, eu fui buscar um texto. E Deus tocou no meu coração para o texto de Jonas. Eita. Claro, socorro. Pronto, Jonas. E aí Deus me trouxe para a história de Jonas. Como eu falei, acho que todos nós conhecemos a história de Jonas. Jonas é uma pessoa que não tem muitos relatos na Bíblia sobre quem era. Certo, meu líder? Certo. Jonas, a gente não tem muitas informações sobre Jonas. O que eu busquei aqui sobre Jonas é que ele foi um profeta hebreu que viveu durante o reinado do rei de Israel, Jeroboão II, em meados do século 8 a.C. E como a gente lê no próprio capítulo 1, diz que Jonas era filho de Amitai e veio de Gad-Efer, uma aldeia de Zebulon situada nas vizinhanças de Nazaré. Então isso é o que a gente tem de Jonas. Mas o que a palavra passa para nós de Jonas é muito mais, né, do que apenas a vida dele em si. E eu fui estudar um pouquinho a palavra e ver o que o Senhor tinha para trazer para nós nessa tarde. E aí eu começo o primeiro ponto da palavra do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2, que foi exatamente o versículo que eu li com vocês. E eu coloquei esse versículo com o nome O Chamado de Deus. Por que o chamado de Deus? Porque no versículo 2, o Senhor diz assim para Jonas: levanta-se,
vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Ou seja, o Senhor chamou Jonas. Jonas foi levantado por um propósito por Deus. E eu creio que da mesma maneira que o Senhor chamou Jonas, o Senhor também tem nos chamado. Ninguém está aqui nessa tarde de sábado às 6h21 da noite à toa. A gente está aqui porque a gente tem um chamado por Deus. Mas Jonas foi chamado por Deus. A vontade, como está escrito ali em Romanos 12:2, era boa, perfeita e agradável. Jonas foi chamado para pregar o evangelho em uma região de completa iniquidade, como a gente aprende. E a gente pode trazer exatamente esse primeiro versículo da vida de Jonas para as nossas vidas. Jonas foi chamado. E a pergunta que eu faço agora para vocês refletirem sobre a vida de vocês é a seguinte: com o chamado que Deus tem feito à vida de vocês, vocês têm atendido a esse chamado de Deus? Faça uma reflexão agora. Você tem atendido ao chamado de Deus? Jonas foi chamado para Nínive, que era um local de completa iniquidade. Vocês têm atendido ao chamado de Deus nos locais que vocês frequentam de completa iniquidade? No trabalho de vocês, na escola de vocês, na faculdade de vocês? Ou vocês têm resistido a esse chamado de Deus? A gente também pode passar para o ponto 2, que é exatamente esse momento, que é o negado ao chamado. O capítulo 1, versículo 3 fala assim: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. E é muito engraçado como é esse jogo de palavra da Bíblia, né? Porque Deus falou para Jonas se levantar. Jonas se levantou, mas ele se levantou para longe da presença do Senhor. E aí eu fui buscar um mapinha para saber aonde era Jope, de onde Jonas saiu, onde era Nínive e aonde era provavelmente a localização de Tarsis. Jonas saiu de Jope, que era pertinho de Nínive, e foi para quase 3 vezes a distância do local onde Deus o chamou. O propósito do Senhor estava do lado dele, mas ele preferiu ir para completamente ao contrário de onde era o propósito do Senhor. Então, da mesma maneira que eu tenho convicção não, a gente lê que Deus chamou Jonas, volto a repetir, Deus tem te chamado também diariamente. Jonas fugiu. E a pergunta que eu novamente faço a vocês hoje é: vocês têm fugido ao chamado do Senhor? Você tem se levantado? E se você tem se levantado, você tem se levantado para estar à disposição, para cumprir o propósito dele, ou para resistir ao que ele tem a vocês? E aí eu faço mais uma pergunta. Se infelizmente a resposta de vocês nessa noite, nessa tarde de sábado é sim, eu tenho resistido ao propósito do Senhor. Tenho me levantado, mas para fugir. Para onde vocês têm fugido? Jonas, como a gente pode ver ali, ele fugiu para Tarsis, que era o local onde ele queria ir, o local onde ele pagou uma passagem para entrar no navio e fugir. E para onde você hoje tem fugido? Você tem fugido para um relacionamento que vai contrário à ordenança de Deus para a vida de vocês? Vocês têm fugido para uma festa, para um local que vocês não têm que estar? Vocês têm fugido para pornografia? Vocês têm fugido para a bebida? Vocês têm fugido para o trabalho de vocês? Para onde vocês têm fugido? É uma pergunta que eu faço. E agora a gente vai para a terceira parte, que é as tribulações de uma vida sem propósito. No capítulo 1, versículo 4 de Jonas, fala assim, Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. E levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Jonas negou o propósito. Jonas passou a viver longe daquilo que Deus tinha para a vida dele. A partir do momento que Jonas começou a andar longe do propósito, uma grande tempestade começou a acontecer no local onde ele estava, que era no barco. E aí, gente, é interessante a gente falar isso. Não é porque a gente vive segundo o propósito do Senhor que a gente vai passar por tempestade. A gente vai passar por tempestade até o final das nossas vidas, estando perto ou estando longe da vontade do Senhor. Mas a grande diferença é que Deus tocou muito no meu coração, sobre principalmente esse versículo, é que quando a gente está perto da vontade de Deus, e a gente tem uma tempestade acontecendo nas nossas vidas, a gente tem um comandante para guiar o nosso barco, para guiar a nossa vida, para controlar tudo o que está acontecendo à nossa volta. Jonas, nesse momento, não tinha ninguém. Jonas, nesse momento, estava completamente sozinho, porque ele sabia que estava indo contra a vontade do Senhor.
E o que é mais interessante ainda é que quando essa tempestade aconteceu, ele mesmo falou. Ele falou assim, ó, os marinheiros diziam, ele estava dormindo, né, num porão, e ele mesmo sabia que o que estava acontecendo era por conta dele. Ele sabia que ele estava indo contra a vontade de Deus, e toda aquela tempestade no barco era exatamente por esse motivo, que ele estava indo contra a vontade do Senhor. E a partir desse momento, a partir da tempestade que estava acontecendo, Jonas reconheceu ainda mais isso. E a partir desse momento ele pede para que os marinheiros o lançassem ao mar. Jonas fala, me lancem ao mar. O lançar ao mar dele era exatamente claro, né, o Senhor não faz isso, mas quando um ladrão vem para te assaltar, você levanta a mão e fala, me rendo, estou entregue. Foi exatamente isso que Jonas fez, ele se entregou, ele se lançou ao mar, ele se lançou à morte, ele se entregou ao Senhor, falou, tá, meu Deus, você está aqui, tem uma tempestade no barco, eu não quero prejudicar ninguém que está aqui à minha volta, então eu vou me lançar ao mar. E aí, novamente, nesse momento que Jonas desiste da vida dele e se entrega a Deus, eu vou voltar a fazer pergunta a vocês. Fazer mais uma reflexão do momento da vida de vocês nesse momento. Jonas, ao andar fora do propósito, se deparou com uma grande tempestade. E você? Se você hoje está andando longe do propósito de Deus para a vida de vocês, com que vocês têm se deparado? Qual é a tempestade que vocês estão enfrentando na vida de vocês nesse momento? O que acontece hoje na vida de vocês, numa reflexão que você fala, caramba, realmente eu estou andando contra a vontade de Deus, eu estou indo contra o propósito dele. E aí a gente passa para mais um ponto, é o penúltimo, está acabando, que é o arrependimento. Que é uma das partes mais lindas, inclusive, na minha opinião, desse texto. Pois Jonas estava completamente longe do propósito que Deus tinha para a vida dele. Jonas foi jogado ao mar, Jonas foi engolido por um grande peixe. Todos vocês conhecem essa história. Jonas passou 3 dias e 3 noites no grande peixe. E aí, eu estava em casa preparando essa reflexão, e aí eu imaginei Jonas. Imagina como deve ter sido para Jonas passar 3 dias e 3 noites sozinho dentro de um grande peixe. E aí é uma cadeia, né? Jonas estava longe do propósito de Deus. Jonas foi para o grande peixe. E aí isso acontece diariamente não, né? Mas isso acontece nas nossas vidas, quando a gente anda longe do propósito do Senhor. Jonas ali, muito provavelmente, dentro daquele grande peixe, ele estava pensando, caramba, eu estava pertinho de Nínive, e agora eu estou aqui no meio do mar, sozinho, solitário, muito provavelmente triste, ansioso e diversos outros sentimentos que deviam estar passando pelo coração de Jonas naquele momento. Porque ele estava indo longe do propósito do Senhor. E aí, novamente, eu faço mais perguntas a vocês. Para comparar um pouquinho com a nossa vida, aquele sentimento que Jonas teve lá naquele grande peixe. Você hoje, fazendo uma autorreflexão da vida de vocês, vocês têm sentido isso? Vocês têm sentido uma tristeza, uma ansiedade, uma solidão, uma coisinha ali que vocês acham que está fazendo falta? Isso tudo, gente, é um vazio. É um vazio porque vocês estão andando longe do propósito do Senhor para a vida de vocês. Que vocês estão resistindo ao chamado de Deus. E quando Deus, é claro, me deu essa palavra, Ele me deixou muito claro que esse momento era um momento de reflexão para vocês. Era uma tarde, de fato, de arrependimento, sabe? Uma tarde para vocês fazerem um raio-x da vida de vocês e analisar para onde vocês estão indo. Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, Deus quer que vocês andem segundo a vontade dEle. Mas para onde vocês estão indo? E aí é o momento do arrependimento. Eu quero ler com vocês não precisam abrir não. Que é de Jonas 2, do 1 ao 10. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da Tua presença. Será que tornarei a ver o Teu santo templo? Vou repetir de novo esse versículo 4, que é muito bonito. Então eu disse: estou excluído da Tua presença.
será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E daqui a gente já passa para o cumprimento do propósito. Porque a partir do momento que, no ponto 1 lá, o arrependimento aconteceu, ali se iniciava o cumprimento do propósito do Senhor. Pois a partir do momento que Jonas ele fala essa oração a Deus, é muito engraçado, é muito bonito. Logo no versículo 10, diz assim: e o Senhor falou a peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então Jonas primeiro teve que se arrepender. Jonas primeiro teve que se voltar ao Senhor. Jonas primeiro teve que fazer um raio-x do corpo dele, para que ele pudesse vir a ficar em terra novamente, e para que o propósito do Senhor fosse cumprido. E outra situação que é muito engraçada, muito legal de se observar nesse texto. Pois Jonas vai para Nínive, Jonas prega, inclusive no versículo 5 do capítulo 3 diz assim, ó: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de saco, desde o maior até o menor. Antes, no versículo 4, fala que Jonas adentrou aquela cidade de Nínive pregando a palavra. Jonas se tornou uma bênção ali para aquela cidade. Jonas foi usado por Deus para pegar a palavra. Alguns minutos atrás eu estava lendo a vocês que Jonas dentro do barco era um problema. Jonas era o causador de uma tempestade dentro do barco. Jonas, eu não vou falar que era um motivo de maldição, mas eu tenho certeza que está nítido, está escrito. Jonas causou problema para aquele navio. A partir do momento que Jonas começou a andar novamente no propósito do Senhor, Jonas virou uma bênção. E aí novamente eu faço essa reflexão com vocês. Vocês hoje estão sendo uma bênção para as pessoas que estão à volta de vocês, ou vocês estão causando problema para as pessoas que estão à volta de vocês? O que vocês estão fazendo? Vocês estão causando uma tempestade à volta de vocês? Ou vocês estão pregando a palavra de Deus igual Jonas? E o que a gente pode observar com tudo nessa história, nesses pontos que eu abordei? É o fato de não resistir. Jonas foi chamado por Deus para se levantar. Jonas se levantou e foi contrário ao propósito do Senhor. Jonas tentou resistir, Jonas foi contra o propósito, mas no final de tudo, o propósito do Senhor foi cumprido. No final de tudo, não adiantou em nada Jonas ter resistido. Eu poderia ter simplesmente ido lá no primeiro slide. Cadê? Voltar. No primeiro slide, o chamado de Deus, ter pulado isso tudo e ter parado aqui. E é mais uma pergunta que eu faço a vocês. Vocês querem ter o chamado de Deus e o cumprimento do propósito? Ou vocês querem ser chamados por Deus e se negar, se arrepender, ter todo o processo? Qual o processo que vocês querem para a vida de vocês? E aí agora, para terminar, eu quero só que vocês fechem os olhos. É um pedido. Mas sem dormir. Só fechem os olhos, reflitam na palavra. Porque é o seguinte, Jonas foi chamado. Jonas tentou fugir, mas Deus agiu de uma forma sobrenatural na vida de Jonas. Jonas foi jogado ao mar, Jonas foi engolido por um grande peixe, para que só assim ele pudesse se arrepender e se alinhar com a vontade de Deus. A gente viu que Jonas poderia ter evitado muita coisa. Muita coisa. Você também pode evitar muita coisa. Mas Deus teve misericórdia e deu a Jonas a chance do arrependimento. E ser escrito, inclusive, uma nova história na vida do profeta. Eu vejo a minha vida, eu vejo a minha adolescência, eu tentei fugir muito do chamado de Deus.
E até hoje, a minha carne, e acredito que a carne de todos nós, ela tenta empurrar a gente muito para longe do propósito de Deus. Muito. E agora eu novamente te pergunto, você tem fugido do chamado de Deus para a sua vida? Se você tem fugido do chamado de Deus, você depois de ouvir isso tudo, vai continuar fugindo do chamado de Deus? Você vai continuar resistindo ao chamado do Espírito Santo na vida de vocês? Vocês vão continuar indo contra os planos de Deus para a vida de vocês? Vocês vão continuar tendo essa vida triste, essa vida sem propósito? Vocês vão continuar mesmo correndo sem saber para onde vocês estão indo? Ou vocês vão se render? Lá em Lucas, capítulo 14, do versículo 31 ao versículo 32, diz assim, Ou qual é o rei, que indo à guerra pelejar contra o outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Quando o exército está em um número inferior ao outro, ele acaba se rendendo. No dicionário, gente, a palavra rendição tem o sentido de parar de resistir e aceitar que foi vencido. Jonas, ao ver aquela tempestade se formando em volta do navio que ele estava, ele reconheceu que aquele era Deus. Ele se rendeu e pediu para ser jogado às águas. E você mesmo, depois disso tudo, vai continuar tentando lutar contra o Espírito Santo de Deus? Vocês têm certeza disso? Nessa noite, Deus está mandando você se render e não resistir à presença dEle. Nessa noite, se for da vontade dEle, Ele quer que o chamado que Ele tem para a vida de vocês comece a ser cumprido. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor falou ao nosso coração. Muito obrigado, meu Pai, porque mesmo nós, durante a nossa vida, indo contra a Tua presença, o Senhor segue sendo misericordioso. O Senhor segue nos dando essa chance do arrependimento, Senhor. Então, meu Pai, que nesse momento o nosso coração se volte a isso. Que o Senhor possa nos encher com o Teu Espírito Santo. Que a gente não resista mais, meu Pai, à Tua presença. Que a gente não se deixe nos levar, meu Pai, com as influências ao nosso redor. Que a gente não se levante para comprar uma passagem para Tarsis. Mas que a gente se levante para ir pregar o Teu Evangelho, para cumprir o Teu chamado. Que a gente possa fazer a diferença, meu Pai. Que a gente possa abençoar, Senhor. Venha sobre as nossas vidas. Enche-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo, porque sozinho também nós não conseguimos, Senhor. Que nós não resistamos mais ao Teu chamado. É isso que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor. Amém, não vamos nos desconcentrar. Feche seus olhos agora. Senhor, venha nos encher, Pai, em nome de Jesus, para que a gente possa, Senhor, ouvir a Tua voz, Pai, e que a gente possa, Senhor, seguir o Teu chamado, Pai, a Tua vontade, Deus, para as nossas vidas, Senhor. Tira de nós todo medo, Senhor. O Teu perfeito amor, Senhor, lança fora todo medo, Deus. Em nome de Jesus, que possamos Te ouvir, Senhor, que possamos ser guiados, Pai, pela Tua voz, Senhor. Aonde quer que o Senhor queira nos levar, que a gente possa ir, meu Deus. Que a gente não questione, Senhor. Que a gente não olhe para um lado nem para o outro, Deus.
mas que a gente somente te obedeça, Senhor. Faz-nos filhos obedientes, Senhor. Tementes e obedientes a Ti, Senhor. A Tua voz, Pai. Esteja conosco, Senhor, nas nossas tribulações, Deus. Em nome de Jesus, fortalece-nos, Senhor, para cumprir, Deus, o Teu propósito, Senhor. Não nos envergonharemos, Pai, do Teu nome, Deus. Queremos fazer a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Glória, enche-me.
sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Aleluia, Senhor, enche-nos, Pai, até transbordar, Senhor, para que a gente possa, Deus, levar o Teu nome, Senhor, por onde quer que a gente passe, Deus. Faz-nos transbordar, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor. Dá-nos fome, Senhor, dá-nos sede de Ti, Deus. E faz-nos cheios, Senhor. Cheios, Senhor. Faz-nos queimar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Livra-nos, Senhor, de toda frieza espiritual, Senhor. Livra-nos, Deus, de sermos mornos, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor está a ponto de vomitar aquele que é morno, Senhor. Então, em nome de Jesus, livra-nos disso, Senhor. Queremos ser filhos, Senhor, que queimam, Deus, pela Tua presença, Senhor. Queimam, Senhor, por conhecer-Te mais, Senhor. Por Te obedecer, Senhor. Por cumprir o Teu chamado, Deus, nas nossas vidas, Senhor. Aleluia, Pai. A nossa vida só tem propósito em Ti, Deus. Não queremos, Senhor, andar perdidos, Senhor. Em nome de Jesus. Guia-nos, Senhor. Guia-nos, Senhor. Queremos viver pelo Teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus. Seja glorificado, Senhor, por meio das nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos chegando no fim. Mas antes eu tenho um anúncio aí para fazer para vocês. Antes do anúncio, só para saber se tem alguém nos visitando hoje, pela primeira vez. Acho que não, né? Somos todos de casa aqui. Bem, primeiro falar para o pessoal de casa que a gente tem mudado um pouquinho aqui a liturgia. Então, a partir de agora, a gente começou hoje isso. A gente vai gravar a live por volta das 6 horas. Que é o período que vai acabar o louvor, e a gente vai focar mais na gravação da mensagem e pós-mensagem. Porque no primeiro momento, no momento de louvor, a gente quer dar um foco maior aqui em oração, quer dar um foco maior aqui embaixo, então na minha cabeça não faz muito sentido a gente gravar esse momento. Mas, bem, e para vocês, o anúncio é que na quinta-feira, acho que é quinta-feira, né? É o dia do nosso arraiar. Os ingressos já terminaram, a gente avisou lá no grupo que ia terminar, acho que ontem, né? A Luísa avisou. Mas quem comprou, eu acho que lá atrás a Ana, eu acho que a Luísa, né? A Luana tá com os ingressos, então só pegar com ela. Eu falei 3 pessoas diferentes para acertar, né? Então só pegar o ingresso com ela que a gente vai, né, tá pedindo lá no dia. Tá, que horas lá? 5 horas? É no Play. A gente vai colocar o endereço certinho lá no grupo. Quem não tá no grupo da GA aí? Levanta a mão. Quem não tá no grupo da GA? Todo mundo tá no grupo da GA, né? Beleza. A gente vai colocar o endereço certinho aqui do lado, bem pertinho mesmo, vai ser muito legal. Vai ter muita coisa boa lá pra gente, pra nossa comunhão. E a gente vai passar um momento muito legal juntos. Fora isso, eu acho que eu não tenho outro anúncio. Alguém está fazendo aniversário por esses dias? Não? Aniversário? Não? Então vamos orar, né? Para a gente agradecer. Fala. Isso. Bem, no final do culto, só dá uma força aqui para a arrumação aqui das cadeiras, das almofadas também, guardar. A gente vai manter isso, essa atividade do louvor durante um tempo. E eu queria estimular vocês a vir para o culto, chegar na hora, chegar cedo, vir com o coração já queimando, né? Que faz toda a diferença para o momento de louvor. Vamos orar. Feche seus olhos aí no seu lugar.
Graças te damos, Senhor, porque o Senhor Jesus, não resistindo ao chamado do Pai, se lançou na cruz, morrendo pelos nossos pecados, se lançou no oceano da ira de Deus, e recebeu toda a punição que nós merecíamos. Jesus se doou, Jesus se lançou, Jesus não resistiu, Jesus se deu. E que esse chamado seja o nosso também, Senhor, de ir, de se lançar, de se doar. Constrói isso no nosso coração, Senhor. Que isso cresça no nosso meio, Senhor. Esse chamamento para ir, para se levantar e ir, e cumprir a Tua vontade, fazer a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Te louvamos por este culto, te louvamos, Senhor, pelos louvores, pelas orações feitas neste lugar. Louvamos a Ti, Senhor, pela palavra pregada aqui, anunciada aqui, Senhor. Pedimos a Ti a Tua presença, Senhor, conosco. Agora, para onde formos, que o Senhor nos traga segurança, paz. E nos abençoe também, Senhor amado, amanhã, nos cultos que teremos aqui nessa casa. Que o Senhor possa inspirar os nossos pastores. Que seja um momento, Senhor amado, cheio da Tua presença aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe você que está em casa. Fiquem na paz do Senhor.